E aí, turma, boa noite. Vou começar daqui a pouquinho mais uma live desta vez com o Fernando Schiller, que todos vocês, ou a grande maioria de vocês, sabem quem é. Se ele aparecer aí, a gente começa a conversa. Vamos ver onde é que anda o Fernando. Tá aí o Fernando. Vamos lá. Tudo bem, Roberto? Tá me ouvindo? Tá me vendo? Não. Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Só um pouquinho que eu vou tentar arrumar aqui, só um Eu não, pouquinho. Vamos eu acho que tu tá com a câmera virada para outro lado. Ah, cara genial, hein? O cara gênio é outra coisa. Não Só sei, eu tô imaginando aqui. com a câmera virada para outro lado. Ah, apareceu. Ah, agora sim. Olha, Roberto, eu uso tanto o Instagram que eu não tava. Você não me chamava, eu descobri que você não é. Eu não te adicionei como amigo no Instagram. Aliás, eu não sabia nem que eu tinha amigos adicionados no Instagram, dada a minha Eu ignorância sempre, eu digital. sempre desconfiei que tu tinha alguma coisa contra mim e agora se comprovou, Fernando. Isso não é É verdade, sabe? impressionante, É a minha porque, ignorância digital mesmo. Mas vamos lá. bom, vamos lá. Olha, tem tanta coisa para falar contigo que eu não sei nem por onde começar, né? Porque a gente que vem, tu muito mais do que eu, né? Não só há mais tempo, apesar de ser mais jovem, mas com muito mais intensidade. eh, tem atuado fortemente na discussão das ideias, dos debates públicos, né? E eu sou apenas um franco atirador. De vez em quando eu vou lá, dou a minha opinião e saio correndo, né? Porque isso às vezes pode ser risco de vida. Então, eu tenho uma admiração muito grande por ti, entre outras coisas, além da tua capacidade intelectual, também pelo fato de tu te posicionar permanentemente com as tuas ideias, eh, com convicção, né? Dificilmente eu vejo assim tu ceder, a não ser que haja um argumento muito forte, né? Para que faça tu mudar de ideia. Então, a gente está sendo mais ou menos atropelado pelos fatos, né? Aqui no Brasil, quer dizer, não só no Brasil, nos Estados Unidos também, menos na Europa, mas Estados Unidos, Brasil, China e tal, a gente vê assim um confronto muito grande com relação às ideias, né? E isso já ultrapassou até a questão das ideias, tá? Realmente agora se transformando num conflito físico, bélico, vamos dizer assim, né? Coercitivo, em torno de uma ideia muito simples, que é a liberdade de expressão, que tanto eu quanto tu prezamos demais, né? E talvez a gente até tenha alguns entendimentos discordantes a respeito do que seria a liberdade de expressão, mas é fundamental que a gente entenda o que significa esse valor, vamos dizer assim, ou talvez melhor dizendo, esse direito, né? O direito da gente se expressar livremente das mais variadas formas. E eu acho que não há outra pessoa melhor do que tu para falar a respeito desse tema
e articular comigo aqui as ideias que a gente tem para discutir, debater, confrontar, enfim, até que a gente chegue ou a um consenso, ou então que realmente a gente defina, eu não concordo contigo, cada um defende a sua visão, mas continuamos amigos, acima de tudo. Tá excelente, Roberto. Bom, primeiro eu queria te agradecer aqui pelo convite, né? Dizer que eu tento seguir o meu mestre Roberto Rachevski, uma frase, não sei se é tua, aquela "Hay que endurecer, pero sem perder la ternura", que eu, que eu, go- que eu gosto de, que eu gosto de seguir, e é isso, eu acho que o debate público, e tu és um exemplo disso, pode ter posições fortes, pode ter posições bem definidas, mas sempre aberto ao diálogo, sempre aberto à contraposição, a não pessoalizar. Eu dou aula de, entre outras questões, de argumentação lógica, enfim. E o que mais existe hoje nas redes sociais, nesse mundo digital, é a falácia ad hominem. Falácia ad hominem. Então, você não ataca as ideias, né? Você não contrapõe as ideias, na verdade, você ataca as pessoas. Né? Uhum. Não é não com você, quer dizer, isso é comum nas redes sociais. Isso é um problema no debate público. Aliás, é interessante isso, né? Porque a maior parte das pessoas reclama, pô, o ódio está disseminado, a raiva está disseminada, mas quando você vai ver as pessoas, elas mesmas praticam. Né? Então Mas enfim, então dito isso, uma alegria participar. Sobre o tema da liberdade de expressão, realmente é um tema muito caro para mim, eu venho estudando esse tema, discutindo esse tema. Primeiro, algumas colocações muito rápidas. Primeiro, é um tema muito difícil. Né? De novo, entra um pouco, eu vou citar aqui o meu amigo Eduardo Janete da Fonseca, ele escreveu um texto muito, o paradoxo do brasileiro, que é um paradoxo humano, de uma maneira geral, na minha visão, que dificilmente você vai encontrar alguém que é contra a liberdade de expressão. Alguém que diga assim, eu sou contra a liberdade de expressão. Eu nunca vi ninguém. Né? Acho que até os ditadores, vamos lá, por aí, dificilmente diriam isso. Né? Nós dois conhecemos Cuba, por exemplo. Né? Eu tenho a impressão que se a gente chegasse, entrevistasse um dirigente do Partido Comunista Cubano, né? E, cara, tem liberdade de expressão em Cuba? Ele dizia, por supuesto, não tem liberdade de expressão. Só tem algumas coisinhas que não pode dizer. Então tem uma lista aqui. Né? Porque Fora sempre é isso, a um grupo. liberdade de expressão é absoluta. Assim, não, assim, esse argumento nunca é absoluto. Então, bom, se não é absoluto, eu posso. Então, e isso é um tema. Então, esse é um tema muito difícil. Né? E eu vou contar um pouquinho uma história que eu acho que trata um pouco exatamente disso. Né? Eu acho que. E mais, a minha impressão assim que é um tema muito difícil para a psique humana. A ideia de que cada um de nós aceite a ideia do outro, aceite escutar uma ideia diferente. Tem estudos muito interessantes, mostram, inclusive, efeitos no cérebro, quer dizer, efeitos sobre o nosso humor. Nós detestamos escutar ideias das quais a gente discorda, quer dizer, precisa todo um treinamento, até né, de autocontrole, enfim, para que você escute ideias com as quais você não concorda. Nós gostamos de escutar ideias com as quais a gente concorda. Eu estava lendo, bom, tem muitos livros na área de neurociência, mostrando que o ser humano, na verdade, ele foi constituído evolutivamente para ser um guerreiro pelas ideias, para disputar ideias. O bicho-homem é um animal de luta, de convencimento, né? A tribo, então, uma vida na escassez, quer dizer, então, a ideia de que essa ideia moderna, kantiana, do imperativo categórico, de olhar o mundo a partir de um critério racional, de imparcialidade, isso é uma ideia muito recente. Eu quase que eu digo que é uma ideia antinatural, ela vai contra a nossa origem, digamos assim, animal. Né? Então, o que você vê, as redes sociais, na verdade, elas de alguma maneira, é um fenômeno que fez isso explodir. Fez isso explodir. Então, o que você vê nas redes sociais são os ativistas guerreando por ideias. É muito difícil você ponderar, e você consegue fazer isso, não é que é um elogio. Né? Então, eu queria só tocar nesses dois pontos. Ultimamente eu ando um pouco irascível, né? Principalmente com aqueles que usam do ad hominem ou do princípio da autoridade, ou outras falácias mais que tem por aí, né? Bom, a gente às vezes perde um pouco a paciência, mas enfim, faz parte. Eu queria só fixar essas coisas. Primeiro, é um tema muito difícil. Eu escrevi um artigo hoje, eu publiquei na Folha até, queria só
puxar ele como gancho. Assim, eu acho que, assim, observando, eu não tenho nenhum dado estatístico, é muito difícil ter dados sobre isso. Exato, citei o Leonardo McCall. Eu acho que tem muito pouca gente que defende realmente o princípio abstrato da liberdade de expressão. Né? Quando eu vejo o debate, né, é chocante para mim, inclusive, ver muita gente que eu sempre vi como liberal, pessoas democráticas, que abertas, urrando de alegria, quando, né, de felicidade, quando um desafeto político é proscrito, banido, etc. É muito educativo, na verdade, a gente observar essas coisas. Né? E aqui eu não estou acusando ninguém, eu só estou dizendo, é difícil mesmo, é difícil. As paixões políticas, hoje o que nos move em termos de paixão é a política, a ideologia. No passado foi a Uhum. religião. Eu gosto da liberdade de expressão. A liberdade de expressão no mundo moderno nasceu da luta intelectual e política também, mas mais intelectual no primeiro momento, pela liberdade religiosa. Né? E no início era uma liberdade religiosa restrita. Né? A tolerância no século XVI, o Jean Baudin, por exemplo, o Colóquio dos Sete, é um livro clássico, hoje é muito difícil encontrar por aí, mas ele imaginava um encontro, um colóquio, né, entre um judeu, um árabe, um protestante, um católico, enfim, a ideia de representando intelectualmente que seria uma comunidade ecumênica. Né? Uhum. Isso nós estamos falando de segunda metade do século XVI. Né? Mas o problema era a religião. Ainda na carta sobre a tolerância de John Locke. Trancou. Tá me ouvindo, Fernando? Trancou, Fernando. Vamos de Olha, novo. por alguma razão, a internet é isso, nós estamos na pré-história ainda, mas quando vier o 5G, está tudo resolvido. Então vamos lá. É. Mas para resumir meu ponto aqui, né, eu queria entrar nesse artigo que eu escrevi hoje na Folha, que mais ou menos, que toca evidentemente nessa discussão que a gente está tendo hoje, em função da prisão do deputado, esse. E aqui eu não quero entrar em detalhes dessa prisão, desse caso, vamos tratar mais em abstrato o tema. Mas quando eu vi esse episódio, eu fui buscar na história, né, exatamente na história. E eu tenho uma curiosidade intelectual muito grande para saber como é que nasce essa ideia. Essa ideia que eu chamo de Uhum. improvável. Hein? A ideia da liberdade de expressão, eu gosto, ela é uma construção intelectual que foi feita com muita dificuldade no mundo moderno. Né? Ela é produto do esforço intelectual de 3 séculos. Ela nasce basicamente lá na Europa do século XVI, das guerras de religião, especialmente depois do período da Reforma. Quando você tem o processo da Reforma, coincidentemente você tem a invenção da prensa do Gutenberg. Né? Então, aquele processo da Reforma, que não é só Martim Lutero, é Calvino, você tem o Wycliffe na Inglaterra, John Hus, tem uma série de movimentos reformistas na Europa, ela foi impulsionada, esse movimento, pela prensa. Então você teve
quer dizer, o debate religioso entrou na agenda ocidental de maneira. E aí, como os temas de religião eram imbricados com os temas de política, né, qualquer querela religiosa acabava tendo uma dimensão política. Para resumir, quer dizer, os nossos antepassados europeus, eles se digladiaram, vou lá, um século e meio nas guerras de religião, até a Guerra dos 30 anos, mas mesmo depois, quer dizer, em função da divergência religiosa. E o problema, e aí surge uma série de problemas. O grande problema no início da história da liberdade de expressão, da liberdade, era o problema da tolerância religiosa. Primeiro, havia uma divergência, não era tolerância no sentido de aceitar o que o outro dizia, mas de alguma maneira conviver com ele. A ideia do pluralismo como modus vivendi, não como um valor. Né? Sim, habitar o mesmo território pensando diferente. Exatamente, quer dizer, a coexistência, até como condição para estabilidade política. Né? Quer dizer, os pensadores, o Locke tem isso, quer dizer, a ideia de você, não há outra maneira, você não vai pôr a uniformidade de pensamento, a uniformidade religiosa, porque isso vai levar a um processo permanente de guerra. Né? Você não consegue pacificar a sociedade, você não consegue pacificar o contrato político, se você não aceitar a ideia da convivência dos diferentes, dos contrários. Isso teve muito lá no início teve uma série de outros movimentos importantes. Né? A própria ideia que vem, em grande medida também, do movimento reformista, a ideia de que o homem comum era capaz de produzir entendimento, de que o entendimento, a razão, a leitura do texto bíblico, né, evidentemente depois da reforma, quer dizer, que todos poderiam formular os seus próprios juízos diante do mundo. Certo? Quer dizer, então, e a partir daí você tem, esse é um dos fundamentos da liberdade de expressão. Todos podem usar da razão, a razão é compartilhada, enfim. E aí, mas sobre esse tema, voltando aqui um pouco, né, eu fui buscar na história. Né, e me lembrei um episódio da história americana, lá nos primórdios da República Americana, no governo do John Adams, por mostraste aí, eu fiz a referência, tinha lido essa biografia magnífica, John Adams. Espetacular. Exato, e durante o governo de John Adams, que era um momento onde parecia que ia haver guerra com a França, então havia uma tensão política muito grande nos Estados Unidos, não vou me esticar muito nisso, o Congresso americano, por proposição do governo, aprovou o ato de sedição. Né? Tinha muitas questões envolvidas, mas tinha uma questão ali que era uma restrição dura à liberdade de expressão. Né? Ataques sediciosos, maliciosos ao governo, ao presidente Adams, enfim. Bom, o fato é o seguinte, a desculpa era a guerra, porque, de novo, sempre quando se restringir a liberdade de expressão em qualquer lugar do mundo, seja numa democracia, seja numa ditadura, será por boas razões. Nunca será será o inimigo interno, será a guerra, será a segurança nacional, será a estabilidade, nunca vocês vão ver alguém restringindo a liberdade de expressão por más razões. Sempre será por boas razões. Né? Ali também não apenas a liberdade de expressão, não é, Fernando? Eu acho que toda a iniciação do uso da coerção por parte do governo sempre tem uma justificativa de boas intenções. E a liberdade de expressão é apenas mais uma delas. Né? É mais uma delas. Exatamente. Perfeito. Nesse caso, o que aconteceu? O ato de sedição foi... Muitos jornalistas foram presos, publicistas, na época não tinha jornalista propriamente, mas muita gente que escrevia em jornais, que tinha jornais, panfletos, etc. Inclusive um deputado, Matthew Lyon. Matthew Lyon foi o primeiro, se não me engano, é o único deputado da história americana que foi preso. E acabou se reelegendo preso na cadeia. Né? E esse cara, ele foi preso por ofender o John Adams. Né? E isso me lembrou muito esse deputado aqui. Eu não tenho como comparar, a história é sempre original, quer dizer, você não consegue comparar momentos históricos, mas me deu uma sedução de, bom, será que o que o Matthew Lyon falou era pior do que o que esse Silveira falou? Não sei. Nas suas devidas épocas, separados por 200 anos, foi considerado ofensivo, certo? Foi considerado ofensivo, tanto é que ele teve direito a processo, a contraditório, diferente desse inquérito aqui, onde o nosso Supremo Tribunal Federal ele é juiz, promotor, ele já julga. Eu chamo de justiça fast track. Você já prende, já julgou, está perfeito. Mas, enfim, é uma coisa curiosa. Isso na época não, tem um processo, era uma lei aprovada no Congresso, aqui é um ofício. Hoje, pela manhã, eu acordei cedo, meio incomodado com a situação toda, eu fui recuperar o ofício que criou o inquérito das fake news. Não dá uma página inteira, é um ofício
é a portaria 69 do Supremo Tribunal Federal, 2019, assinada pelo ministro Dias Toffoli, que praticamente dá ao ministro Alexandre de Moraes, mas ao Supremo, um poder quase absoluto, né? Se por acaso essa nossa live for considerada uma ameaça à segurança nacional, nós corremos algum risco, porque não, espero que não seja, não é? Vou deixar claro. Mas é algo delicado. Eu conversei com um jurista ontem, até para me cercar de alguns cuidados ao escrever o texto, né? E um juiz importante, ele disse, olha, Fernando, não me cita, porque eu tenho medo. Aquilo me chocou, porque é um jurista importante, respeitado. Ele disse, olha, inclusive eu tenho alguns casos no próprio Supremo, e eu disse, ó, tem alguma coisa errada no Brasil, porque as pessoas estão com medo. Quando as pessoas têm medo do quê, exatamente? Né? Então é uma situação delicada essa, né? Mas enfim, o fato é que nos Estados Unidos, naquela época, nós estamos falando de 1798, faz 222 anos isso, houve uma reação. E aqui eu quero deixar uma reação da civilização, da jovem República Americana. Foi capitaneada por dois grandes intelectuais. Um era o vice-presidente, o Thomas Jefferson, que era vice-presidente do John Adams, não se davam bem, etc. Acabou, os dois concorreram, o Jefferson ganha dele naquele ano, 1800. E o outro era o James Madison, um outro founding father, e que acabou também sendo presidente depois, foi secretário de Estado do Jefferson e tal, e havia sido o autor intelectual da primeira emenda da Constituição Americana de 91. A primeira emenda tinha 6, 7 anos de vigência, era muito jovem ainda. Então havia toda uma discussão sobre qual era o significado exato da primeira emenda da Constituição Americana, né? Que proibia basicamente proibia o parlamento, né, o Congresso americano, de estabelecer leis que restringissem a liberdade de expressão. Ponto. Esse é o conteúdo. Né? Proibia legislar sobre algumas liberdades individuais. Exatamente. Por quê? Porque, qual é o sentido? Isso na época, é uma superação da common law inglesa, no sentido de que não é o parlamento que é o guardião das liberdades individuais. As liberdades individuais, elas têm o status lockeano das liberdades naturais, são garantidas pela Constituição, mas apenas garantidas pela Constituição. Elas não são criadas pela Constituição, portanto, elas não podem ser revogadas, né? E muito menos pelo parlamento, ou pelo Estado, ou pela máquina pública, ou seja o que for, diferente da tradição inglesa. Né? E esse argumento é um argumento constitutivo da República Americana. Foi o argumento que o James Madison utilizou, escreveu um magnífico texto, chamado Virginia Report, de 1800, onde ele se contrapõe ao ato de sedição com base nesse argumento, dizendo, olha, os direitos individuais são inalienáveis, são protegidos pela Constituição Americana, eles não são garantidos pelo Parlamento. O Parlamento não tem autoridade sobre os direitos individuais. Este é o ponto do James Madison. O Parlamento não pode... Realidade, o ponto que ele destaca é a soberania. Ela emana do povo. É o povo que tem soberania, não é o governo que tem soberania, e muito menos é o governo que atribui ou concede ao povo a soberania sobre a sua vida, enfim, sobre os seus direitos. Né? E essa questão dos direitos individuais acho que direitos individuais são as duas palavras que eu mais escrevo na vida. Né? Não tem texto meu que não tenha esse binômio aí. Exatamente. O senhor acaba sendo um guardião de ideias muito básicas que as pessoas, nessa fluidez da vida, na guerra política, por vezes esquecem, né, Roberto? Mas nessa época, inclusive na época, o estado da Virgínia e o Kentucky foram os únicos dois estados que aprovaram legislações contrariando o ato de sedição e com detalhe, argumentando que também cabia aos estados esse controle, essa defesa dos direitos fundamentais, por se contrapor a decisões do Congresso americano que contrariavam princípios fundamentais da Constituição, né, direitos individuais, na verdade. Né? Então, bom, resumindo, o James Madison ganhou o jogo, até porque o Thomas Jefferson ganhou as eleições. Né? Felizmente, né? Felizmente. Felizmente. Felizmente ganhou. Inclusive, esse deputado, Matthew Lyon, ele se elegeu. Ele teve os seus bens que haviam sido confiscados, em multa, etc., repostos, e houve um desagravo, digamos assim, a ele, pela República, né? E reconhecendo que pese... E aí entra um pouco, mas será que ele não passou da medida? Será que ele não passou do ponto? Bom, essa discussão sobre a liberdade de expressão, ela é eterna. Né? O Madison, nesse texto, se eu não me engano, não sei se é nesse ou no texto anterior, ele diz assim, o abuso
é algo previsível, normal, natural, do uso de qualquer coisa. Né? Da liberdade, por exemplo. Né? Você diz assim, se eu sempre argumentar que alguém vai abusar da liberdade, logo eu tenho que controlar a liberdade, regular a liberdade, suprimir, bom, então Não tem nós tivemos liberdade. não tem liberdade. Até porque o conceito de abuso é um conceito amplamente sujeito a variações. O que é abuso exatamente? Né? Aqui no Brasil, por exemplo, me incomodou muito esse. É óbvio que, até te conhecendo, eu também tenho certeza que tu concorda comigo, quer dizer, o que o tal do deputado esse falou é algo de péssimo gosto. Péssimo gosto. Né? A minha visão é inqualificável, imaginar que o outro está apanhando. É um negócio não vou nem entrar nessa. O ponto é o seguinte, quer dizer, imaginar, vou usar a expressão de péssimo gosto que ele utilizou, imaginar que uma autoridade pública esteja apanhando na rua é motivo para cadeia? Dizer assim, eu estou imaginando que a tal autoridade está apanhando na rua. É motivo para cadeia? Vamos dizer, muita gente considera que tem que botar na cadeia, tá bom. Mas escrever um texto num jornal de grande circulação nacional, sugerindo, propondo, argumentando a favor da morte do presidente da República, é o quê, então? Não, aí não, aí não é. E eu aqui quero dizer o seguinte, eu defendo a liberdade de expressão de todos, certo? O problema é a pessoa que age com base na sua paixão política e diz, não, aqui pode, né? Aqui não pode. Sugerir a morte da autoridade A pode. Né? Imaginar a autoridade B apoiando, aí não pode, é cadeia. Né? Pode uma coisa dessa? Tem lógica. Isso demonstra exatamente aquilo que tu estava falando a respeito do abuso. Quer dizer, o abuso, ele necessariamente, ele precisa ter uma ótica subjetiva para estabelecer em que determinada posição está ultrapassando o que seria o limite do razoável. Né? Mas é razoável em relação ao que decidido por quem. Né? Ou se tem liberdade, ou não se tem liberdade. Porque se me dizem assim, tu tem a liberdade de dizer o que tu quer, menos isso. Opa, mas o que eu queria dizer é exatamente isso que tu está me impedindo. Que liberdade é essa? Exatamente. Aí isso, perfeito. Isso está na história da liberdade de expressão. Né? Vamos lá, o John Milton, que é um dos grandes heróis da liberdade de expressão, ele escreveu um artigo, um texto, uma oração ao parlamento inglês, em 1644, chamada Areopagítica. Enfim, ele escolheu um nome complicado. Cara, por isso que é bom te trazer aqui, porque tu vai refrescando a memória da gente. Coisas que há muitos anos atrás a gente lia. Tem uma edição brasileira da Areopagítica, procure na internet, maravilhosa, onde tem a versão original inglesa e na página do lado a versão em português. Então você consegue comparar linha por linha a versão inglesa, os termos utilizados, uma introdução do Felipe Fortuna, que é diplomata, que é um especialista na área, muito interessante. E é um texto extremamente atual. Uma das bases do argumento de John Milton lá é o princípio da falibilidade humana. Né? Uhum. A falibilidade humana. Não é? E era a ideia de que quem serão os juízes que infalivelmente dirão o que é abuso? Que infalivelmente dirão, nós vamos delegar para um comitê, para o parlamento, para o Supremo Tribunal Federal, para algum ministro, dizer o que é bom senso, o que não é, o que é razoável, o que não é razoável. Essa é uma discussão, digamos assim, que quem realmente gosta, defende, estuda a liberdade de expressão já desistiu, não tem... Por isso que a primeira emenda americana, que eu acho que é a expressão da primeira emenda, os critérios da primeira emenda, eu acho que é o ponto mais avançado que se chegou, em termos civilizacionais, a um conceito de liberdade de expressão. Por quê? Porque e foi um debate longo. Né? Vamos lá, o Virginia Report do Madison é de 1800. Foi o juiz Oliver Holmes, em 1919, nós estamos falando de 119 anos depois, ele estabeleceu um critério, o famoso Clear and Present Danger. Né? O princípio do dano, do risco claro, né? E presente no sentido iminente. Iminente. Por exemplo, então ele disse o seguinte, eu não posso, ele até usou essa expressão, dentro de um teatro lotado,
usar o meu direito de expressão para dizer fogo e causar a morte das pessoas ali pisoteadas. Né? Eu não posso, uma turba irada na frente de uma loja ou do Supremo Tribunal, dizer assim, vamos invadir, vamos quebrar tudo, vamos destruir. Não, esse é um uso, porque você põe em risco a propriedade, a vida das pessoas, as instituições, de maneira clara e imediata. Então, isso foi um longo debate, parece simples dizendo assim, na jurisprudência americana. Né? Agora, considerações hipotéticas, teorias, conceitos, não é? Bom, né? Olha, Então, o que me parece é o seguinte, Fernando, para a gente discutir dois aspectos. Eu queria te trazer dois aspectos sobre isso, sobre liberdade de expressão. Em primeiro lugar, falando dessa questão da utilização da liberdade de maneira a causar risco para os outros, isso pode ser liberdade de expressão, como pode ser qualquer ação humana, né? Tu, no exercício da tua liberdade, tu vai, eventualmente, agir de uma determinada maneira que tu vai colocar em risco os outros, né? A partir do momento em que tu age, né? Ou que tu fala, ou que tu te locomove, ou que tu produz alguma coisa. Então, o risco, esse é sempre presente, ora mais, ora menos. O que a liberdade permite, que a coerção contra o agente não permite, é a responsabilização por aquele ato. Quer dizer, o cara que vai no cinema e grita fogo, e todo mundo pode ir no cinema e gritar fogo, né? Quanto mais irresponsável o cara for, maior é a chance dele ir no cinema e fazer isso, né? Não há a possibilidade material de quando a pessoa for gritar fogo, calá-la. Não há essa possibilidade. Quer dizer, aqueles que estão no teatro, no cinema, vão ter que analisar a situação e tomar as medidas necessárias para reagir perante aquela irresponsabilidade. E, obviamente, aquilo sendo uma irresponsabilidade, porque pode o cinema estar pegando fogo mesmo. Quer dizer, imagina, não, é proibido dizer fogo no cinema. Ok, mas e se o cinema estiver pegando fogo? Tu não pode falar nada? Eu não vou gritar fogo, porque é proibido gritar fogo. Ninguém aqui, né, tem o outro lado. Né? Então, a responsabilização pelos atos das pessoas, elas só podem ocorrer a partir do momento em que a pessoa está no exercício da sua liberdade. Porque se alguém me obriga a fazer alguma coisa, tá, eu não estou agindo por princípio a partir da minha consciência, mas sim porque eu estou sendo intimidado, ou, enfim, mas coagido. Aí tem um ponto interessante, Roberto, que está nesse texto do Virginia Report, do Madison, ele toca nesse ponto, que era o problema da censura prévia versus a censura posterior, que é o problema da responsabilização. Tá? Sim. E eu concordo inteiramente contigo, e essa era a posição do Madison, de que a censura prévia não é lógica, não pode ser, até por isso que tu falaste. E esse é o tema do John Milton. O John Milton, quando faz a areopagítica, ele diz exatamente isso, porque o argumento dele é que não deveria ter censura prévia de livros. Né? Não deveria ter censura prévia de livros. Pode responsabilizar o cara depois. Bom, aí é um problema, né? Ele pode ser responsabilizado depois, mas não proibi-lo antes. Né? Até por esse exemplo muito bom que tu disseste, eu não posso proibir alguém de gritar no cinema, porque eu não sei se o grito dele é relevante ou não, eu não tenho como saber previamente isso. Eu posso responsabilizar ele depois pela atitude dele. Né? Agora, o Metz foi até um pouco além disso. Ele dizia o seguinte, que do ponto de vista das opiniões políticas, né, das opiniões ideológicas, intelectuais, religiosas, quais forem, não deveria haver sequer responsabilização posterior. Né? Porque senão as pessoas vivem no medo. Né? Medo. Então, bom, ele achava até que era um pouco de cinismo, dizer assim, não, você não vai ter censura prévia. Mas dependendo do que você disser, cuida aí, hein? Porque dependendo do que você disser, nós vamos te processar depois. Né? Então é uma
uma linha tênue aí. De qualquer maneira, essa distinção é claramente feita na história da liberdade de expressão. O que me choca é que no Brasil de hoje, Roberto, e aqui é muito triste para mim, se reeditou a censura prévia. Um conjunto de brasileiros recentemente teve as suas contas banidas, não por decisão das redes sociais, por decisão do Estado brasileiro. O Estado brasileiro. Quem são essas pessoas? Senão nós vamos ter a nossa primeira divergência, né, que é sempre salutar, mas tu fizeste essa ressalva. Escapei da primeira divergência, vou acabar chegando umas divergências aí, mas é bom. Nós vamos ter que inventar algumas, pelo menos. Né, não, tem que inventar algumas divergências aí para dar graça aqui no... Mas essa questão que tu falaste, assim, do Estado ter censurado as pessoas, né? Porque eu tenho a convicção absoluta de que censura é uma prerrogativa exclusiva do Estado. Tá? Censura, seja ela preventiva ou a posteriori, ela requer o uso da coerção e, em princípio, quem detém o monopólio da coerção é o governo. Tá? E liberdade de expressão, no meu modo de entender, e isso tem sido muito difícil de defender, porque as pessoas não entendem, para mim, não apenas a possibilidade da gente dizer o que quer, né, dizer sim para os outros, dizer sim para a gente mesmo, mas também dizer não. Né? Quer dizer, se tu queres me apresentar uma ideia, eu tenho também o direito de dizer, olha, eu não concordo, olha, eu não quero te dar espaço para tu disseminar essa ideia, porque eu não concordo com ela, olha, eu não vou te financiar nem te apoiar, porque tu defendes essa ideia, olha, eu sequer quero te ouvir. Né? Quer dizer, isso faz parte da liberdade de expressão do indivíduo. É o lado negativo, né? Tem o lado positivo, como a própria liberdade também tem, né? A liberdade tem o teu direito de agir e o teu direito de não ser coagido, né? De te manter inerte perante alguma coisa, né? Ou o teu direito de reagir perante algo que te agride, né? E, obviamente, os indivíduos, as pessoas, os particulares, eles têm esse direito estabelecidos na sua propriedade. Eu não vou na casa do outro mandar o outro calar a boca porque eu não quero ouvir o que ele está falando. Eu vou pegar e vou me retirar, vou embora. Se aquilo para mim é inconveniente, eu pego o meu chapéu, meu casaco e saio, né? E deixo o outro falando sozinho, porque é também meu direito à liberdade de expressão o de dizer não, de não ouvir, não apoiar, e usar este tempo para outras coisas, né? Usar a minha mente para outras coisas, porque enquanto alguém está colocando na minha mente coisas que eu não gostaria de receber, eu não estou exercendo a minha liberdade de expressão, né? A minha liberdade de pensamento, e também, que está intimamente ligado a isso, a minha liberdade de associação. Quer dizer, eu não posso ser obrigado a me associar com aquelas pessoas com as quais eu discordo, né? Como tu falaste, que lá no século XVI, o Jean Baudin queria fazer um consórcio ecumênico. Eles chamam o Colóquio dos Sete. Né? O Colóquio dos Sete, exatamente. Representando uma visão, né? Ok, a participação ela era voluntária, né? Era um desejo de participação voluntária. Não ia, o pessoal não ia ficar amarrado lá escutando o que não queria, né? Exato. Não, isso é interessante. O John Milton ele trata disso no Areopagítica, onde ele fala da queima, ele cita um trecho bíblico, onde fala da queima dos livros por parte dos adivinhos, né? E ele diz, bom, não há, porque ele foi questionado, bom, até a Bíblia tem a queima dos livros, por que não pode queimar livros? Tal? Daí ele diz, olha, aquela queima foi voluntária, eles mesmos decidiram queimar.
Como eles se converteram, eles resolveram queimar. Então foi uma deliberação dos donos, né, dos proprietários dos livros lá, queimar os livros. Que não dá para o governo chegar lá e dizer assim, vou queimar os livros de vocês. Né? Isso é uma... Aliás, para aproveitar que tem uma pergunta aqui que eu vi no nosso chat aqui sobre teve censura na ditadura. É interessante essa pergunta, até me puxou um pouco para dizer o seguinte: é óbvio que teve censura na ditadura, era uma ditadura, né? Mas no finalzinho da ditadura, em 1983, o regime militar, né, não chama de ditadura, ou regime militar, mas enfim, é uma ditadura em um certo momento, um regime militar, editou a Lei de Segurança Nacional, assinada pelo presidente Figueiredo, né, general João Batista Figueiredo, finado general Figueiredo. E é uma lei que, por alguma razão misteriosa, ou não, sobreviveu. Nós estamos em 2021 e ela continua vigente. Se a gente lê a lei de segurança... entulho autoritário. Né? Pô, nossa geração passou anos e anos chamando entulho autoritário, entulho autoritário, entulho... Hoje, por alguma estranha, essas metamorfoses, ela virou meio progressista. Ela virou democrática, defesa da democracia. Ela foi citada agora pelo ministro Alexandre de Moraes para prender o deputado esse, né? Artigos da Lei de Segurança Nacional, o artigo 17, 22, 23, que falam incitar, né, o ódio entre as classes, violência, a animosidade entre as instituições, eu não sei exatamente os termos, mas os riscos à ordem, à segurança nacional, etc., que são termos, são tipos, né, penais muito vagos. Incitar não pode, agora fazer pode, né? Pois é, e por isso que é uma coisa, de novo, a gente entra numa situação, é tão constrangedor isso, né? Porque se tu juntar a Lei de Segurança Nacional com a Justiça Fast Track, essa sem garantias nenhuma, que é um inquérito de ofício, onde não tem promotoria, não tem direito contraditório, não tem nem bem acesso aos autos, então você não sabe exatamente do que você está sendo acusado, você pode ser acusado de qualquer coisa, né? Qualquer coisa pode conspirar contra... Por exemplo, o deputado, uma das acusações que ele defenderia o AI-5. Né? A pergunta é uma pergunta para mim didática. Defender o AI-5 da cadeia, tem que dar cadeia, né? Não pode ser coberto. De novo, bom, se tivesse da cadeia, o presidente da República, o atual presidente Bolsonaro, deveria estar na cadeia, porque ele passou a campanha inteira defendendo o regime militar, os generais médicos, seguramente deve ter alguma... A tortura... tortura, como é que é esqueci o nome lá do... Ustra. Coronel Ustra, né? Seguramente deve ter algum vídeo dele aí elogiando o AI-5. Deve ter por aí, é bem provável que... Bom, então, agora você vai para a esquerda passou décadas elogiando as ditaduras também, ditadura da Venezuela, em Cuba. Recentemente o ex-presidente Lula tirou uma foto alegre com o Dias-Canel e o Raul Castro, lá em Cuba, ficou mais de um mês. E não só, ele lançou um documento, uma nota elogiando o heróico povo cubano, etc., o modelo cubano. Bom, então, elogiar ditaduras. Né? De novo, nós entramos numa loucura. Agora a pessoa é presa porque, entre outras razões, elogiou a ditadura. Né? Bom, mas os outros todos que elogiam a ditadura, que não é propriamente incomum, né? Por aqui. Mas aí eu queria eu queria mudar um pouco, ainda sobre o mesmo tema, mas eu queria trazer uma outra questão que eu preciso te ouvir para formar melhor o meu pensamento. Eu já tenho as minhas ideias a respeito, mas tu sempre traz alguma coisa nova ou aprimora aquilo que está borbulhando aqui na minha mente. A gente sabe que a educação, não apenas no Brasil, mas começou, na realidade, nos Estados Unidos, tá? Ela desenvolveu nos jovens, principalmente a partir da década de 60, tá? Muito mais a capacidade de percepção do que propriamente a capacidade de conceitualização, ou de formação ou integração e formação de abstrações, tá? Ou seja, as pessoas elas são muito mais motivadas pelo que veem, elas interagem muito mais com o que sentem a partir desse exercício, né, da percepção, do que propriamente
fazem uma análise integrada dos conceitos, uma análise crítica dos fatos, tá? Questionando os seus princípios, os seus valores, enfim, os ideais todos envolvidos naquilo que a gente chama de humanidade ou civilização. Tá? Então, as coisas elas ficaram todas muito rasas. Então, quando tu pega um deputado como esse, que tem um... Eu te confesso que eu não assisti o vídeo dele, também não me interessa. Tá? Eu fujo dessas coisas assim mais toscas. Eu prefiro ouvir alguém narrar do que propriamente ver, né? Porque eu prefiro o texto do que a imagem, né? Por isso que eu estou mais apegado ao Facebook do que ao Instagram e, obviamente, eu não faço absolutamente nada no Twitter, né? Então, eu gosto realmente do texto porque, como diz o Leonard Peikoff, que é um grande filósofo, intelectual objetivista, que uma imagem não é um argumento. Tá? Imagens não são argumentos. Então, quando tu pega, ou no caso o Alexandre de Moraes pega esse rapaz, esse deputado, e utiliza a imagem, não precisa ser uma imagem parada, pode ser uma imagem em movimento, para a partir dali generalizar uma postura, uma atitude, né? Porque é uma questão arbitrária, né? Se ele não gostou do que aquele cara fez, ele poderia também não ter gostado do que outro cara fez, né? E ele vai agir da mesma maneira, tá? E vai exatamente disso, da percepção estar intimamente ligada ao sentimento sem passar por um processo cognitivo adequado, tá? De análise, né? De princípio, análise de ética, análise de direito, uma visão ampla, uma visão filosófica, vamos dizer assim, de tudo aquilo que está envolvido nessa questão. E aí a reação é essa, é uma reação truculenta, coercitiva, arbitrária, autoritária, que todos os caras aqueles que não usam a razão adequadamente acabam praticando, né? Infelizmente o nosso país está sendo governado por esse tipo de pessoa e o debate público, tá? A torcida, ela também é formada majoritariamente por pessoas com este tipo de característica, que não conseguem entender as questões de uma forma mais ampla, de uma forma mais consistente, mais profunda, ou seja lá como for. Como é que tu vê essa questão da educação, da posição dos poderosos, da elite, da reação do povo, dos populares que discutem entre si, ora defendendo, ora atacando? Como é que a gente muda isso, né? Tu que é um cara que é especialista em educação, né? Quer dizer, tu sabe que educação tem muito a ver com essas circunstâncias e dá para ser otimista, Fernando? Como é que tu vê essa questão? Olha, essa é uma pergunta, daria umas 10 lives aí, Roberto. Eu diria assim. Vamos marcar então, a próxima vai ser quando? Olha, vamos lá. O tema para mim é fundamental, né? Eu farei as 10 lives próximas contigo. Não, é um tema fundamental. Eu tenho medo assim de não vir, porque é um tema que sobre o qual eu já me debrucei muito, mas eu tenho assim muito medo de dizer coisas muito muito banais, assim, porque tem coisas assim, por exemplo, né, eu concordo, eu diria assim, tem um aspecto disso tudo, quer dizer, nós vivemos uma era de superinformação, de overdose de informação, e em grande medida uma era da imagem, você tem razão, né? Do texto curto, né? Então assim, e isso em grande medida é produzido pela revolução tecnológica, pela internet, pelas redes sociais, etc. Mas não é só isso, mas vamos lá, isso tem um impacto muito grande, né, na modulação do debate público, né?
E o debate que se estabeleceu a partir da revolução tecnológica, das redes sociais, etc., ele tem algumas características que vão exatamente na direção que tu colocasse. Né? Primeiro, é um debate, assim, a mim parece, é um debate marcado pela imediaticidade, ou seja, pela baixa reflexividade. Por uma vez eu te falei, te lembro, eu estava numa palestra em Porto Alegre, eu disse, olha, o Roberto é um dos poucos caras que eu conheço que consegue fazer um bom uso das redes sociais, consegue escrever, argumentar. É muito raro isso. Isso é muito raro. Eu não conheço quase ninguém mais que faz isso. Né? Pouca gente no Brasil faz isso. Usa conscientemente uma rede social, né, para colocar argumentos mais consistentes, às vezes longos, né? Enfim. Né? E com uma lógica, uma certa. Agora, o debate na internet não é marcado por isso, quer dizer, pelo elemento da reflexividade. Né? Eu gosto muito do Kahneman, o Rápido e Devagar, esse livro dele, ele fala do sistema 1 e do sistema 2. Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, prêmio Nobel, é um israelense de Behavioral Economics, e ele ganhou o prêmio Nobel de Economia, na verdade, mas ele, com outra teoria... A área dele é epistemologia, né, na realidade. Economia comportamental, mas ele nesse ponto, ele trabalha um tema que é... O sistema 1 é o sistema reativo, impulsivo, intuitivo, quer dizer, quando eu olho para o lado, tem um urso vindo correndo, eu saio correndo, é o sistema 1. Eu reajo, isso que tu falou, assim, eu reajo... Vamos usar uma expressão assim, um pouco rápida demais aqui. Eu reajo irracionalmente. Assim, né? É racional dentro de certas circunstâncias, mas se eu jogar esta racionalidade que é própria para circunstâncias muito específicas, por exemplo, quando o urso vem correndo na minha direção, então eu tenho o meu instinto de correr, mas se eu jogar esse padrão de racionalidade que eles chamam de sistema 1 para a vida, para o debate público, bom, aí eu tenho um problema. Né? Então, ele diz, o sistema 2 é o sistema reflexivo, o sistema que permite calcular, é o sistema que permitiu a ciência moderna, que permitiu a raça. Bom, então a internet, as redes sociais, elas tratam de temas que são próprios ao sistema 2 no modo do sistema 1. É um pouco isso. Tá? Estou simplificando um pouco. Então, quer dizer, isso não era assim. Tá? Sei lá, 30 anos. Tinha outros problemas no mundo, eu acho que a internet, de uma maneira geral, acho que melhorou, porque você tem muito acesso à informação, mas tem um problema que precisa ser encarado. Né? Então, quando as lideranças públicas do país fazem isso, a mim preocupa muito. Né? Você vê um ministro supremo tomado pela raiva, reagindo num tweet, né, e debatendo um assunto com outra autoridade pública, claramente você vê que é uma troca de desinformação, é uma troca de enganos. São conceitos pela metade, um está falando uma coisa, outro está falando outra, e aí multiplica-se o ódio. Bom, esse é o primeiro ponto, a imediaticidade, né, o sistema 1 presidindo o jogo sendo jogado pelo sistema 1, quando não deveria ser jogado pelo sistema 1. Né. E esse tema da liberdade de expressão que eu gosto, o Kant tem lá no que é o Iluminismo, um texto clássico dele, que é o Esclarecimento, ele diz assim: todos deveriam fazer uso público da razão, como um indivíduo. Interessante o conceito dele, porque o Kant diz assim: o indivíduo é dono, ele é proprietário da sua própria racionalidade. Então, basicamente, o ponto é o seguinte: todos têm direito a fazer uso público da razão. É um direito inalienável, um direito natural. Ele postula essa ideia. Só que ele está no século XVIII, na Alemanha, no momento. E ele diz assim, na Prússia, né, em Königsberg, ele diz assim, tomando alguns cuidados, ele recomenda alguns cuidados. Né? E quando falaste, me lembrou isso. Né? Ele diz: faça por escrito, na condição de um erudito para um outro erudito. Ele quis dizer, na condição de alguém que raciocina para alguém que raciocina. Né? Porque a gritaria, na verdade, né, essa troca de desinformação não é necessariamente um uso inteligente do esclarecimento humano, da racionalidade humana, enfim. Então, eu diria assim, teria muito para a gente discutir nisso, né? Mas eu tendo a concordar, quer dizer, eu acho que existem outros, por exemplo, eu gosto muito da Susan Greenfield, nós trouxemos ela no Fronteiras do Pensamento, uma neurocientista inglesa, ela fala da ideia de que o mundo digital é um mundo de baixa empatia, que é um tema muito interessante, assim,
Quer dizer, no sentido, nós dois aqui estamos numa live, quer dizer, eu te enxergo, tu me enxerga, nós nos conhecemos. Uhum. Então existe uma certa empatia, eu tenho uma certa disposição a entender o que tu estás dizendo, tenho uma certa empatia a entender o que eu estou. No mundo é curioso, né, nesse mundo digital, onde nós lidamos com avatares, onde nós não vemos ninguém, nós não percebemos nada sobre ninguém, sobre as pessoas que estão por trás de cada uma daquelas ideias, etc. Então você tem uma multiplicação da raiva. Eu fico imaginando, às vezes eu faço um exercício, né, muito pouco, na verdade, porque eu cada vez uso menos redes sociais. Então eu escrevo um artigo, a pessoa me xinga assim, com palavrão, né, Uhum. palavrão. Aí eu entro e digo assim, mas tá o nome dela, sei lá, André. Eu digo, oi André, tudo bem? A pessoa fica constrangidíssima muitas vezes, né? Ela diz, ah, pois é, né? Porque ela não imagina que eu seja uma pessoa que vou dizer oi, que eu vou dizer o nome dela, onde eu crio de alguma maneira uma empatia. Você imagina, então, Sim, uma imagina um interação debate onde está, afetiva mais profunda. é um conceito clássico de empatia, essa identificação que Uhum. nós temos. Só que a internet ela baixou o nível, é como se tivesse baixado assim, o padrão da empatia, né? Então tem muitos aspectos aí que envolvem isso. E acho que esse mundo da ágora digital, da revolução não é próprio para a reflexividade, né? Ele é próprio para disponibilidade de muita informação, mas ele não é apropriado à reflexividade, né? Aliás, o Humberto Eco morreu com aquela frase desgostosa, né? Uma das últimas É. grandes frases dele, né? Ele diz assim: o que era o idiota da aldeia? Até parece meio pejorativo, mas o idiota da aldeia é o cara que vai numa taberna, pode ser um bar, e fala bobagem. Às vezes bebe um pouco mais, então ele diz uma bobagem, mas não foi reflexivo, ou ele estava brabo, ou estava entusiasmado, ou estava meio para lá de Marrakech e tal. Então, o que ele quis dizer? Falou algo que não foi produto de nenhuma reflexão mais elaborada. Antes da internet, ele falava aquilo, desaparecia. Desaparecia, simplesmente, né? E agora não. Agora tem print, Agora agora as não. pessoas se ofendem. Agora aquilo vai para o mundo inteiro e fica para o resto da vida lá. Né? Eu até mencionei numa live esses dias o Funes, El Memorioso, que é um personagem do Borges, que é um sujeito que ele é paraplégico, um jovem, que ele fica numa cama, mas ele lembra de tudo. Lembra de tudo, o tempo inteiro. E aquilo é um inferno, né, na verdade, porque a internet é um pouco isso, o tempo inteiro. Tu imagina, né, um dos meus filósofos favoritos, o senhor sabe, é o Friedrich Nietzsche, e o Nietzsche ele diz assim, o esquecimento é a condição da vida. Né, porque nós temos que... Imagina se um casamento, como é que um casamento duraria se as pessoas não esquecessem, né? A briga da semana passada. Normalmente, quando um dos cônjuges não esquece nada, o casamento acaba, né? Acaba. Imagina se a Europa não esquecesse nada, a Alemanha, como é que faria a União Europeia algumas décadas logo depois do que a Alemanha patrocinou na Europa? Né? Quer dizer, a condição da vida é você superar, você ir para frente. A questão é que tem uma pequena diferença entre o esquecimento e o aprendizado com o fato passado, né? Sim, sim. Quando eu Né? digo esquecimento aqui, não é no sentido, talvez assim, Colocar aquilo no seu devido lugar, né? Deixar para trás, superar, aprender e agir para que é, aquilo não volte a acontecer novamente. você não se mover emocionalmente, né, a partir do conceito do rancor, do ressentimento, né, pode ser Uhum. da inveja, assim, ou seja, a ideia de que você vai se mover por um certo tipo de psicologias, né, um dos meus gurus, que é o John Rawls, ele chama de psicologias especiais, né. Você tem que superar isso, mas você guarda o aprendizado, é verdade. Mas o aprendizado você guarda já a partir de um processo racional. Você extrai Sempre. dali, você extrai dali lições, você extrai dali um aprendizado que você vai utilizar na sua vida, mas você não se move mais por aquele rancor, por aquela afecção psicológica, digamos assim, que aquele fato produziu. Uhum. Então eu Me aprendo diz que o uma coisa, Fernando. totalitarismo. Desculpa, desculpa. Tu- não, desculpa eu. Tu ia falar mais Não, é alguma só uma coisa frase. sobre Então, isso? nós aprendemos que o totalitarismo nazista é abominável, mas os Aham, europeus não se movem cotidianamente com raiva dos alemães em função disso. Né? Quer dizer, tá.
Isto para mim é a síntese do iluminismo. Essa capacidade humana de avançar e progredir racionalmente, né, mas avançar. Né, né, ou seja, vamos chamar assim de esquecimento iluminista, né, que nos permite avançar. É, é, por sinal, falando em Alemanha, exatamente a Alemanha é o exemplo típico, né, de como alguém consegue, depois de passar por aqueles abusos, vamos usar a palavra em voga, conseguiu superar aquilo e criar uma sociedade baseada naqueles princípios que então eram escassos, né, quando o terror estabelecido pelos nazistas aconteceu, né? E aqui no Brasil a gente está vivendo algo um pouco parecido, no meu modo de entender, porque nós aqui hoje não temos segurança de absolutamente nada, a não ser de que há uma insegurança brutal, né? A única coisa certa aqui é o incerto, né? Tu não sabe como é que o governo, que é quem tem o poder coercitivo na mão, vai reagir àquilo que tu fizeres, né? Eu hoje escrevi um texto explicando o que para mim é liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela pode se manifestar em todas as atividades da ação humana, né? Quer dizer, pode ser na estética, pode ser na produção econômica, né? Quando tu cria um bem qualquer, um processo, pode ser emocional, sentimental, amoroso, enfim, tem todos os tipos de ações que os indivíduos eles acabam realizando, só podem ser realizadas as ações se nós tivermos a liberdade de expressarmos aquilo que a gente tem na mente a partir da nossa ação, né? Seja falando, escrevendo, beijando, chorando, rindo, construindo um iPhone, sei lá, ou algo desse tipo. Isso tudo é parte da liberdade de expressão, como também é parte de tu dizer, não, eu não vou fazer um iPhone porque não é a minha habilidade, eu vou dançar balé e tal, e é isso que me interessa, não estou interessado em produzir outra coisa que não tenha nada a ver com o significado que eu dou para a minha vida, né? Tu tocaste num ponto interessante, se me permitiu, Roberto, que a história da liberdade de expressão é associada evolutivamente, na sua evolução, a esse conceito do livre mercado de ideias, né? Free market of ideas, né? E foi uma tese do John Stuart Mill. John Stuart Mill, quando escreve On Liberty, 59, ele consagra essa ideia, né? E ele diz exatamente isso que tu disseste, quer dizer, a ideia do o erro e a verdade, eles compõem uma espécie de unidade, né? Porque o erro me faz ressaltar a verdade. Boa parte da verdade é construída sobre o erro, né? Quer dizer, sobre a contestação do erro, o choque com o erro, o choque entre a verdade e o erro. A falsificação, né? Exatamente. Até porque não tem como cristalizar, num certo momento histórico, o que é verdade e o que é o erro. Porque tem que descobrir, né? Tem que descobrir. Exatamente. A história está cheia de exemplos de coisas que eram consideradas acertos, verdades, se mostraram erradas e vice-versa. Então, isso é uma ilusão humana, imaginar que em algum momento você vai cristalizar, alguém cristalizará os conceitos da ética, da certicidade. Bom, mas o ponto que me parece interessante é que esta ideia do free market of ideas, ela vem sendo contestada hoje, né? Intelectualmente, inclusive. Recentemente, um rapaz aqui em São Paulo, que escreve até na Folha de São Paulo, ele escreveu um artigo que a mim me surpreendeu um pouco. Até eu acho que nós trocamos uma ideia sobre isso, que era o autoritarismo necessário. E aqui nem estou criticando, rapaz, eu nem pude ver, na verdade. Mas ele citou um livro, eu fui ler o livro, que é um livro que inspirou essa ideia, né? E o livro, exatamente, ele
ele parte desta contestação, ele diz, olha, durante 300 anos essa ideia foi evoluindo, o livre mercado de ideias, mas essa ideia está errada. É preciso, agora a ciência finalmente tem condições de estabelecer parâmetros sobre o que é certo, sobre a verdade. Então nós temos que cristalizar algumas verdades e não permitir. Bom, eu quando li aquilo, eu disse, não é possível que alguém defendendo academicamente essa ideia. Né? Então eu procurei o livro inteiro para saber como é que vai fazer na prática. Vamos supor que tudo bem, que a ciência seja dotada, mas primeiro, qual universidade exatamente vai ter, digamos assim, o pedigree para dizer qual é a tese verdadeira sobre cada assunto? Vai ter um comitê das verdades? Imagina o seguinte, vai ter que ter um comitê para dizer, olha, tem uma lista aqui de verdades incontestáveis, são 20, 30, 40, a cada ano nós vamos botar mais 10, que não podem ser contestadas. Se você contestar, você vai ser... Depois, se alguém contestar essas ideias, vai fazer o quê? Vão mandar prender a pessoa também? Isso me lembra uma coisa, vamos voltar à Constituição americana, né? Eu sou um que entendo que a Revolução Industrial e tudo que veio a partir da Revolução Industrial se deve, como o livre mercado também se deve, a estruturação de instituições adequadas para o desenvolvimento intelectual e produtivo do homem, tá? Eu acho que, por exemplo, o estabelecimento na Constituição Americana da proteção à propriedade intelectual, né, da maneira como foi feita lá, permitiu que os gênios, que os pensadores, os caras com mente prodigiosa, no sentido de entender como resolver os problemas da humanidade, criassem, inventassem e trouxessem isso que propiciou com que a gente saísse lá de 1 bilhão de pessoas para 7 bilhões de pessoas, vivendo o dobro do tempo e com uma renda per capita que multiplicou por 300. Né? E, num determinado momento da história, o primeiro secretário eu não me lembro como se chamava exatamente, do departamento lá de patentes e direitos de cópia e tal, Nova York. Do governo americano, foi o Thomas Jefferson, né? O Thomas Jefferson, ele era contra a propriedade intelectual, porque ele tinha aquela ideia absurda de que ideias, elas não são escassas, né? Mas a propriedade intelectual não trata de ideias, trata de valor das ideias, né? Esse é um grande tema. Esse é outro grande tema. Então, e o James Madison, para variar, convenceu ele de que ele estava errado, né? E aí convenceu a tal ponto que ele aceitou ser o secretário do departamento lá de patentes e copyrights do governo americano, tá? Foi o primeiro. E passado um tempo, talvez o terceiro ou quarto diretor que substituiu o Thomas Jefferson disse o seguinte: olha, eu acho que nós podemos fechar aqui o setor de marcas, patentes e copyrights, porque não existe mais o que possa ser inventado. Né? Quando atingiu 1 bilhão de invenções, o cara disse, não há mais o que inventar, fecha esse negócio. E hoje a gente sabe que inventam 10 milhões de coisas por ano. Né? É uma ideia estúpida tu querer cristalizar a genialidade humana, né? A inventividade humana, o trabalho de descoberta da realidade. A única coisa que tu consegue quando tu cristaliza alguma coisa é tu logo em seguida ter que juntar os cacos, né? Porque vai vir alguém e vai quebrar aquele cristal que tu estabeleceu arbitrariamente, porque a realidade ela é única, mas a nossa mente ela é capaz de identificar aquilo que tem de diferente, né, nos processos que a natureza, que a realidade nos coloca. Como já dizia Bacon, né?
A Isso me lembra, natureza... me permitiu dar um parênteses, assim, me lembra muito essas teorias que eu acho Não, muito o parênteses engraçadas. não, eu fiz o parênteses, a conversa é Não, tua, não, né? não, 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 aqui a gente vai interrompendo aqui, é rápido, só para dizer que, ligado a isso, né, umas teorias que eu sempre acho muito engraçadas é quando economistas, teóricos dizem que haverá o tal do desemprego estrutural no futuro, né? Então, os empregos vão desaparecer, dado que a tecnologia vai produzir automação, então algumas plantas fabris, alguns tipos de tecnologia que hoje existem, serviços, vão ser substituídas por robôs, por máquinas e tal, então os empregos vão desaparecer. Só que é como se, pensando, imagina o seguinte, bom, vai ter o carro sem motorista, logo os motoristas vão perder o emprego, logo vão ficar desempregados, né? É. Então, a suposição fantástica é o seguinte: novas tecnologias não gerarão novos empregos, né? Ou as pessoas Não. não vão descobrir nada para fazer. A inventividade é mais ou menos o seguinte: a inventividade humana vai parar, né? A partir do momento que não tem Os mais. caras que fabricavam carroças, eles continuam sentados lá no meio-fio esperando, Até né? hoje. Os pedidos de carroça que o pessoal que recolhe lixo e tal está fazendo, né? Não, tem uma estatística, eu não sei, eu não tenho detalhe dos números, mas mostrando do início do século, de 1900 até 2000, o século XX americano, a perda de empregos em termos de industrialização que houve no campo nos Estados Unidos era um país agro, né, rural, e passa a ser um país onde fundamentalmente De urbano. 90 caiu para 2%. Exatamente. Uma coisa E era um país que absurda. se movia em cavalo, né, e veio um automóvel, né? E o desemprego lá praticamente não existe, quer dizer, é uma economia de pleno emprego, né? No final desse negócio todo. Então, isso são crendices, na verdade, que existem, né, mas que alimentam uma certa retórica política também, né? Eu, Quando a por gente exemplo, falou que ia fazer essa live, a gente não falou em crendice, né? A gente falou em bobagem mesmo, né? Quer bobagem, dizer, bobagem, as pessoas Então, dizem muita bobagem. Tu citaste três, por exemplo, uma delas foi a questão da tal da desigualdade social, da meritocracia, e tinha mais uma, né? não, um tinha a Que, ver com esse conceito do valor, né? Porque existe uma que tu já matasse a charada, né? A questão da produção de valor. A ideia de que saiu, inclusive, recentemente na prova, se não me engano, foi a prova do ENAD, né? Foi a prova do ENAD, que tocou num ponto que é sempre sensível, né? Que perguntava assim, por que o Neymar não. Por que o Neymar ganha mais do que a Marta? E aqui nem vou entrar no caso específico, porque busca um exemplo, assim, daí já vem uma retórica de natureza mais política em torno disso. Então, eu não vou entrar. Mas por que alguns recebem mais, né, do ponto. Por que alguns produzem mais ou menos valor, né? E o que é o valor, afinal de contas? Como é que se produz isso? Como é que se. Né? E é interessante como as pessoas têm uma visão ingênua sobre isso, uma visão. Né? Por exemplo, mesmo livros acadêmicos, eu acabei lendo muito e dizendo assim, bom, mas será que os executivos, esses que ganham bem no mercado, são bem pagos pelas empresas, em alguns setores em especial, mas de maneira geral, realmente produzem o valor que eles recebem, produzem um valor adequado para a sociedade, né? Merecem, portanto, receber o que ganham, né? E é interessante como se você colocar numa discussão essa questão, mas será que esses executivos que ganham, não sei quanto, 1 milhão por ano, merecem, retribuem para a sociedade, era o valor, né, que corresponde a esses números, né, salariais, e é uma opinião amplamente generalizada e completamente sem lógica, por uma razão muito simples, né? Primeiro porque eu não tenho como calcular, jamais eu tenho como calcular, o que é exatamente geração de valor para a sociedade, né? Porque qual sociedade? Né? Em primeiro lugar, qual sociedade? É aquela sociedade exatamente, anônima para a qual o cara trabalha? É a sociedade na qual a empresa que ele trabalha está inserida, né? Que usufrui do trabalho eu só dele de teria, alguma maneira?
eu só teria como saber se o sujeito gera ou não valor para a sociedade se a sociedade tivesse um telefone. Às vezes eu brinco com meus alunos, né? Eu digo assim, liga aí para a sociedade. Né? Tem um ramal, aqui só tem o ramal do helpdesk. Eu posso ligar, se estragar o computador, eu ligo para o helpdesk e o cara me arruma aqui. Né? Mas eu não tenho o telefone Mas da sociedade. essa questão que tu está levantando é extremamente importante, no meu modo de entender, e eu vou deixar ela como o assunto de encerramento, tá? Para que a gente possa deixar para as próximas lives, as 10 aí que tu prometeste, para a gente tratar dos outros assuntos. Mas a questão do valor é muito simples. A teoria de valor objetiva, ela é muito simples. Quer dizer, não é possível a gente falar em valor sem que se estabeleça um padrão, né? Valor para o quê? E também sem que a gente estabeleça quem é o beneficiário, valor para quem, né? Então, e tudo isso é uma coisa individual, nenhum cara oferece valor agregado coletivamente. Todo valor ele é dirigido a alguém com alguma finalidade, que esse beneficiado é que vai estabelecer, né? Se aquilo vale ou não, né? Para que você correspondesse, assim, um certo nível de mérito a valor, por exemplo, você tem que criar um comitê de novo. Eu gosto de fazer essas brincadeiras assim, e dissesse, olha, tais e tais capacidades devem corresponder a tais faixas de remuneração. Então você teria que... Só que, bom, você teria que eleger esse comitê, talvez o Congresso Nacional deveria eleger, ou o Supremo Tribunal Federal, alguém deveria fazer isso. Não dá ideia, por favor, não dá essa ideia. Mas só para ver, tem quer dizer, o grande problema disso é que você não consegue antropomorfizar a sociedade, o ente coletivo, porque você não consegue transformar um ente coletivo em um ente capaz de ter uma vontade. Né? Sim, materializar, né? Materializar. Quem, na verdade, provou, quer dizer, argumentou logicamente sobre isso, foi um economista chamado Kenneth Arrow, né? Chamado Teorema da Impossibilidade. Né? Era exatamente isso. Você não tem como produzir um liquidificador de todas as vontades humanas, de todos os interesses humanos, de todos os sistemas de preferência que estão na cabeça das pessoas. O chamado bem comum, né? Exatamente. E produzir. Imagina assim, que pegasse o Roberto, o Fernando, todas as pessoas do mundo, bom, no Brasil, vamos lá, 200 e tantos milhões de cérebros, tirasse uma hierarquia de preferências, de gostos, etc., de vontade, botasse na máquina, imputasse na máquina e tirasse no final uma escala de utilidade. Né? Uma escala de preferência. O cara que conseguiu fazer isso, que tentou fazer isso, não conseguiu, tentou fazer isso, foi o cara que produziu o Trabant, né? O Trabant, aquele carrinho que tinha lá na União Soviética. Fabricado na União Soviética, ele conseguiu fazer um carro que não agradava absolutamente ninguém, né? Pois isso é uma ideia quer dizer, quem formulou um pouco filosoficamente foi o Rousseau. Rousseau tinha a ideia da vontade geral. A vontade geral ela tem um pouco esse lado. Quando você lida dessa maneira, né? Uma amálgama de todas as vontades. Então, mas como o Rousseau não tinha computador, como é que faz isso? A inteligência artificial tinha o legislador. O legislador era um tipo genial que ele captava a vontade de todos. A vontade, a demanda. Exatamente. E ele daí decidia, né? Porque ele é o legislador. Né? Isso me lembra na crise dos mísseis de Cuba, 62, né? 61, desculpa. 61. A crise dos mísseis de Cuba, quando o Che, na época o Fidel, o Che, né? Eles comandavam Cuba, eram donos praticamente de Cuba. Estava no auge da crise, não lembro, foi no dia 27 de outubro. Teve um momento que parecia que o negócio ia pelos ares, né? E tem um momento que eles dizem assim, que o Fidel diz para o Khrushchev, por nós tudo bem, pode explodir. Tem 10 milhões. Aí, alguém lá da assessoria do Khrushchev deve ter perguntado, mas ele consultou os caras lá, se topam. Não, ele é o legislador, né? Eu sei a vontade né, coletiva. Não existe isso. Quer dizer, então, a atribuição de valor é sempre uma atribuição subjetiva. Quer dizer, e aí você... Né? Então, isso é algo bastante simples.
mas por incrível que pareça, parece que não se presta a uma retórica política, né? Então, todo político, o político gosta, eu gosto da ciência política, entre outras razões, por isso, né? A gente descobre como é que a cozinha produz o alimento, né? Como é que se produz a vontade geral no mundo político. É um jogo de lobbies no Uhum. Congresso Nacional, de grupos organizados. É. Eles que inventaram uma coisa chamada public choice. Então, quem tem mais. Como é, por exemplo, o Congresso decide, agora recentemente decidiram, sei lá, produzir qualquer coisa que o Congresso decida aí, vamos lá, né? Produzir uma certa legislação. Agora, no Fundeb, essa que a Sim. gente discutiu tanto, o Congresso decidiu que as escolas só podem ser financiadas, só escolas estatais podem ser financiadas pelo Fundeb, né? Isso foi uma decisão do povo brasileiro? A sociedade quer isso? Ou é um enorme lobby que existe no Congresso Nacional que força uma tomada de decisão e que depois que é tomada é apresentada como se fosse uma decisão do povo, uma decisão coletiva do telefone esse do Helpdesk. Então, na verdade, enfim, para isso servem as nossas lives aqui. Vamos lá. Fernandinho, olha, mais uma vez, muito obrigado. Eu que Tá? Eu agradeço. não quero esgotar o assunto contigo, senão eu já te Não, disse, a gente precisa fazer outras. tá bem. E a minha vida não para, né? Eu trabalho, e agora eu vou começar a trabalhar. O ano novo chinês acabou. Eu trabalho em comércio exterior, a China é o O meu senhor está com a principal vida mercado. ganha, Roberto. Não, não Então faça agora eu isso. vou começar a conversar com os chineses que estão voltando aí do feriado, e para poder ganhar a vida e poder ter esse prazer de conversar com gente como tu, tá Não, bom? eu que agradeço e te cumprimentar por essa tua dedicação ao debate público, de maneira sempre cordial e construtiva. Sabe? Então, conta comigo aí, tá? Um grande abraço. Obrigado, aprendi muito contigo também. Tá bom, um grande abraço. Valeu. Valeu.